Olá, me chamo Lohane e na aula de hoje nós vamos aprender sobre potenciação e suas propriedades. Bom, a potenciação é um desses conteúdos que, mesmo não presentes na vida cotidiana, são fundamentais para avançar no pensamento matemático. Isso porque acaba permitindo escrever números muito grandes ou números muito pequenos de um jeito bem mais simples. Além disso, a gente vai precisar desse conteúdo para avançar em outros, como em logaritmos, cálculos exponenciais, notações científicas e entre outros. A definição básica de potenciação é que ela significa a multiplicação de fatores iguais, sendo o fator a base que vai se repetir de acordo com o número apresentado no expoente. Aqui nós temos um exemplo como 5 elevado à segunda potência, que vai ser igual então a 5 vezes 5, já que o expoente é 2, resultando em 25. O número 5 é a base na nossa potência, enquanto 2 é o expoente e o resultado do produto é a nossa potência. Na hora da leitura dessa expressão, é só lermos assim, 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. E se no caso aqui do 2 fosse o 3, poderíamos ler 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo. Antes de avançarmos para algumas propriedades, é importante termos em conta alguns casos especiais, que facilitam muito na hora do cálculo. Um desses casos seria a potência com base zero. Então, como exemplo, nós temos 0 elevado à segunda potência. Então, como o expoente é 2, nós vamos multiplicar o zero 2 vezes. Então, 0 vezes 0 é igual a 0. Então, outro exemplo aqui é o 0 elevado à quinta potência, que vai ser igual a 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes ele mesmo, que também vai resultar em 0. Então, todo número que tiver uma base 0, qualquer que seja o expoente, é claro, sendo positivo, o resultado será 0. Outro caso especial seria a potência com base 1. Então, aqui no exemplo, nós temos 1 elevado ao cubo. Então, vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Outro exemplo seria 1 elevado a menos 2, que vai ser também igual a 1. Então, a gente pode concluir que quando a base é 1, independente do número que vai ser expresso no expoente, o resultado sempre será 1, que é ele mesmo. Outro exemplo aqui, 1 elevado a 1 igual a 1. Outro caso especial seria a potência com expoente zero. Então, o exemplo aqui, 7 elevado a 0 é igual a 1. Menos 2 entre parênteses elevado a 0 também é igual a 1. E uma exceção nessa regrinha é 0 elevado a 0 é uma indeterminação na matemática. Então, já não se encaixaria naquela outra regrinha aqui da potência com base zero. O resultado dele não é 0 e também não é 1. Ele é uma indeterminação. Então, a regra da potência com expoente zero é todo número elevado a zero é igual a 1. E a exceção é o número 0. Outro caso especial é a potência com expoente 1. Então, o exemplo aqui seria 1000 elevado a 1 é igual a 1000. Menos 4 entre parênteses elevado a 1 é igual a menos 4. 0 elevado a 1 é igual a 0. Então, a gente pode concluir que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, sempre que o expoente for 1, é só repetir a base. Vamos para mais casos especiais. Nesse daqui seria a potência com base negativa e, nesse caso, o expoente par. Então, um exemplo, entre parênteses, menos 2 elevado a 2 é igual a menos 2 vezes menos 2,
Então, menos vezes menos, o resultado vai ser positivo. E 2 vezes 2, 4. Outro exemplo seria um número decimal. Menos 1,3, entre parênteses, elevado à segunda potência. Então, vai ser igual a menos 1,3 vezes menos 1,3, que vai ser igual a 1,69, porque a multiplicação entre sinais diferentes sempre vai dar positivo. E 1,3 vezes 1,3 é igual a 1,69. Se você não sabe resolver a continha entre decimais e operar, é só você voltar algumas aulas e assistir as operações com números decimais, que é bem simples. Então, a regrinha para esse caso especial é que toda vez que a base for negativa, há um expoente par, resulta em uma potência positiva. Já o seu contrário, em que a potência com base negativa e expoente ímpar, vai ter uma diferença, como por exemplo, esse daqui, essa expressão, entre parênteses, menos 2 elevado à terceira potência. Então, a gente vai multiplicar o menos 2 3 vezes por ele mesmo, que vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, já vimos aqui anteriormente que é igual a 4. Depois, a gente repete o que sobrou, então, vezes menos 2. O resultado é igual a menos 8. Outro exemplo também seria menos 1,3, entre parênteses, elevado ao cubo. Então, a gente vai multiplicar o menos 1,3 por ele mesmo 3 vezes, resultando em 1,69, como visto anteriormente, repetindo o que sobra. Então, realizando essa multiplicação, o resultado é menos 2,197. Então, como a gente pode averiguar nesses dois exemplos, é possível ver que sempre vai ter um sinal negativo quando o expoente for ímpar. Então, a regra ela fica assim. Base negativa a um expoente ímpar resulta em potência negativa. Bom, agora é preciso tomar bastante cuidado com o número negativo entre parênteses e o número negativo sem o parênteses. Isso porque o expoente, como por exemplo esse n aqui, sem o parênteses, ele vai estar apenas com a base a, enquanto nesse caso com parênteses, o expoente ele vai estar tanto para o menos quanto para o a. Então, vamos ver um exemplo. 2 elevado a 2, sabemos que é a potência de uma base natural, que no caso é o 2. Agora, quando temos entre parênteses menos 2 elevado ao quadrado, é uma potência de base inteira, já que a base ela tem um número negativo. Agora, quando nós temos menos 2 elevado a 2, esse expoente está apenas para o 2. Então, ele vai ser o oposto da potência de base natural. É como se tivéssemos o 2 elevado a 2, resolvemos primeiro e depois colocamos o menos na frente. Então, seria o oposto dessa potência aqui de base natural. Bom, agora nós vamos ver algumas propriedades da potência. Bom, o primeiro aqui seria a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. O segundo, a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n. A elevado a m entre parênteses elevado a n é igual a elevado a m vezes n. A vezes b entre parênteses elevado a m é igual a elevado a m vezes b elevado a m. A sobre b entre parênteses elevado a m vai ser igual a elevado a m sobre b elevado a m. A elevado a m sobre n vai ser igual a raiz de a sobre m e o índice n.
A elevado a um número negativo vai ser igual a 1 sobre A, entre parênteses, elevado a N. Então, vamos ver mais para frente cada uma dessas propriedades. A primeira regra seria a multiplicação de potências de mesma base. Então, só lembrando dela, é o A elevado a M vezes o A elevado a N vai ser igual a A elevado a M mais N. Isso permite concluir que nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, aqui um exemplo. 4 elevado a 4 vezes 4 elevado a 3 vai ser igual a 4, então vamos somar os expoentes, 4 mais 3 vai ser igual a 4 elevado a 7. E essa potenciação vai resultar em 16.384. Ou, se formos fazer da forma tradicional e mais demorada, a continha ficaria. Então, 4 elevado a 4 a gente vai decompor. E o 4 elevado a 3 também. Então, 4 elevado a 4 seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E o 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. Tudo isso resultaria em 4 elevado a 7, na hora de simplificar. A próxima regra é a divisão de potências de mesma base. Então, a regrinha é A elevado a M sobre A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Então, é preciso conservar a base e subtrair os expoentes, lembrando que sempre quando a base for igual. Então, um exemplo. 7 elevado a 9 dividido por 7 elevado a 7 vai ser igual a 7, subtraímos os expoentes, 9 menos 7, igual a 7 elevado a 2, resultando em 49. Ou, poderíamos fazer também de uma maneira mais demorada, decompondo essa potência. Então, seria 7 elevado a 9, temos que repetir o 7 9 vezes. E 7 elevado a 7, repetimos o 7 7 vezes. Então, vai resultar no final em 7 vezes 7. Aqui eu vou cortar para vocês. Então, aqui nós cortamos o de cima com o de baixo. Sobrando 7 vezes 7 na parte de cima, que vai ser o resultado 49. Próxima regra é a potência de potência. Então, nós temos, entre parênteses, A elevado a M elevado a N, que vai ser igual a M vezes N. Vai ser o expoente que está entre parênteses, multiplicando o expoente que está fora do parênteses. Então, só precisamos, nesse caso, manter a base e multiplicar os expoentes. Aqui tem um exemplo 1. 2 elevado a 3 elevado a 4. Então, vai ser igual a 2, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 4, que vai ser igual a 2 elevado a 12, resultando em 4.096. Exemplo 2 agora. Nós temos um número negativo entre parênteses, então, menos 2 elevado a 3, elevado tudo isso aqui por 2. Vai ser igual a, então, mantemos a base, menos 2, e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 2, 6, resultando em 64. Nessa regra, nós temos também que tomar bastante cuidado com os números que estão entre parênteses e os números que estão fora do parênteses, porque o que está dentro de parênteses é a potência de potência, enquanto o que está sem parênteses é a potência de um expoente.
Então, vamos ver aqui a regrinha. Na potência de um expoente, é preciso manter a base e realizar a potenciação do expoente. Então, um exemplo aqui. Essa é uma potência de um expoente. Então, nós mantemos a base, nesse caso a base é 2, e realizamos a potenciação do expoente. Então, aqui é 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3, repete o 2 3 vezes, ficando 2 vezes 2 vezes 2, resultando em 2 elevado a 8, que vai ser igual a 256. Já no caso da potência de potência, como vimos anteriormente, é só mantermos a base e multiplicarmos o expoente de dentro do parênteses com o expoente do lado de fora. Então, 2 vezes 3 vai ser igual a 2 elevado a 6, que vai ser igual a 64. Então, temos que tomar bastante cuidado, porque como nós vimos, os resultados são bem diferentes. A próxima regra seria a potência de produto, que nesse caso é, entre parênteses, A vezes B elevado a M, igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Nesse caso, nós devemos, então, elevar a mesma potência a cada um dos fatores, como foi feito aqui, e depois temos que conservar os expoentes e multiplicar as bases. Vamos ver um exemplo. 2 vezes 5 elevado a 8. Então, nesse caso, nós vamos separar cada fator. 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 8. Nesse caso aqui, houve uma decomposição, então é a maneira mais tradicional que você poderia fazer, sem a regrinha. Então, 2 está se repetindo 8 vezes e o 5 se repetindo em 8 vezes. Se a gente multiplicar um fator aqui, 2, pelo outro fator 5, 2 vezes 5, 10. E a gente vai fazendo assim sempre. Esse 2 com o próximo 2. 10 também. Assim sucessivamente. Formando aqui essas setinhas como 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Formando essa expressão. Então, aqui seria 10 elevado a 8, já que o 10 ele vai aparecer 8 vezes, resultando em 1 trilhão. Ou a gente poderia resolver com a regrinha que acabamos de aprender. Então, 2 vezes 5 elevado a 8 vai ser igual a 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 8, que vai ser igual a... Multiplicamos, então, as bases, 2 vezes 5, 10, e mantemos os expoentes, que vai ser igual a 8, resultando em 1 trilhão. A próxima propriedade é a potência de um quociente. Então, nesse caso, nós temos base diferente, que é A sobre B elevado a M, igualando, ele fica igual a A elevado a M sobre B elevado a M. Então, os expoentes ficam iguais. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é elevar o numerador e o denominador à mesma potência. Depois, se der, nós vamos conservar o expoente e dividir a base. Então, pegando o contrário dessa regrinha, no caso, nós temos o 30 elevado a 5 dividido por 15 elevado a 5. Quando nos deparamos com ele, sem a regrinha, nós vamos decompor. Então, o 30 vai aparecer 5 vezes e o 15 vai aparecer também 5 vezes. Vamos separar, então fica 30 dividido para 15, repetindo por 5 vezes. Expressando em potência, fica 30 dividido por 15, entre parênteses, elevado a 5, que vai ser igual a... Nesse caso, é divisível o 30 por 15, então, dividindo o 30 por 15 é 2. 15 dividido por 15, 1. Então, nesse caso, sobra 2 elevado a 5, resultando em 32. Mas, como nós acabamos de aprender a regrinha da potência de um quociente,
Nesse caso, não precisaríamos decompor essa expressão. Então, nesse caso, 30 elevado a 5 por 15 elevado a 5, nós vamos igualar por 30 sobre 15, entre parênteses, elevado a 5. Então, a gente vai dividir, né, o 30 por 15, resultando em 2 elevado a 5, também dando o resultado 32. Então, para terminar, nós vamos aprender as duas últimas propriedades. Uma delas seria o expoente fracionário. Então, quando nós temos o a elevado a uma fração, nesse caso m sobre n, ele vai igualar a uma raiz. Então, o fator ele vira um radicando, nesse caso o a aqui, e o expoente, a parte de cima, o numerador, ele vai para baixo, então fica aqui no a. Enquanto o denominador, ele vai para fora, então ele vira o índice da nossa raiz. Então, uma forma fácil de memorizar o que acontece é imaginarmos que aqui existe um sol. Então, aqui tem o sol. O que está pegando o sol, ele vai agora para a sombra. Digamos que, então, essa raiz seria a sombra. Então, ele veio para cá, o n. Já o n, que já estava na sombra, ele vai pegar o sol. Que, no caso, ele está aqui no índice. Um exemplo que nós podemos observar é 8 elevado a 2 sobre 3. Então, é só a gente manter o fator como um radicando. Depois, o que está na sombra vai como índice, vai para fora, para o sol. E o 2, que já estava no sol, vai pegar uma sombra. Então, ele vai elevar o 8. Como resultado, nós temos 8 elevado por 2 é igual a 64. 64, quando o índice é 3, é igual a 4. A gente pode resolver isso de uma maneira simples, que é fatorando. Então, nós temos aqui 64. Nós vamos fatorar por 2, que é o menor número primo. Então, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, vai resultar em 2 vezes 2 igual a 4. Na hora de montar a faturação, como nós temos o índice 3, nós vamos pegar conjuntos de 3. Então, aqui, nós temos 2 elevado a 3. E aqui outro conjunto. Então, 2 elevado a 3. Quando a gente pega o 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 e coloca ele na raiz, com o índice 3, nós podemos cortar esse 3 aqui elevado. Então, nós vamos cortar, retirando a raiz. Então, nesse caso, vai sobrar o 2 vezes o número 2. Por isso que aqui está 2 vezes 2 e o resultado 4. Como nós podemos ver aqui. Bom, a próxima propriedade seria a potência de expoente negativo. Então, nós temos o a elevado a menos n é igual a 1 elevado a a, entre parênteses, elevado a n. O que aconteceu aqui? O a, ele inverteu. Então, aqui, é subentendido que o a, ele está dividindo por 1.
Então, depois, na hora de inverter essa fração, nós colocamos 1 sobre A. E depois a gente pode colocar o expoente positivo. Então, vai ser tudo elevado a n. Então, um exemplo aqui, 2 elevado a menos 2. Então, nós vamos subentender que o 2 está dividindo por 1, já que 2 dividido por 1 é 2, é ele mesmo. Vamos inverter essa fração, então 2 sobre 1 é 1/2. E vamos elevar toda essa fração por 2, que seria o expoente, mas na forma positiva dele. Dessa forma, a gente pode resolver tranquilamente. Então, 2, vamos fazer uma distributiva nesse caso. Então, o 2 ele vai ser elevado a 1, como ele vai ser elevado a 2. Então, 1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, resultando em 1/4. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Obrigada pela atenção e um ótimo dia.